Neste vídeo vamos importar os dados para o R da PNAD usando a função readFWF. Basicamente, essa função permite importar dados sem a necessidade que estes estejam separados por coluna ou por vírgula. Aqui está um exemplo prático de um arquivo que nós vamos importar. Eu vou abrir o R para importar esse arquivo, onde nós não sabemos onde termina e onde começa cada variável. Vamos usar a função readFWF. Vamos especificar que a primeira variável tem tamanho 4, a segunda variável tem tamanho 10 e a terceira variável, por fim, tamanho 2. Os dados já foram importados e aqui estão. Esse é o mesmo princípio que nós vamos utilizar para importar a PNAD. A questão aqui que eu fiz com um arquivo menor para que possamos ter a intuição melhor da função. E as variáveis escolhidas para serem importadas foram nome, UF, foram um ano de referência, unidade da federação, sexo, e essas unidades foram extraídas do arquivo de Excel, do dicionário de Excel, assim como o início e o tamanho da variável. Para que eu possa importar essas variáveis com a função readFWF, eu estabeleci um pulo entre uma variável e outra. Por exemplo, entre a variável V0302 e a variável V8005, existem 8 colunas. Então eu especifiquei isso de tal maneira que depois eu só tiro essas lacunas e eu fico só com as variáveis de interesse. Por exemplo, entre a variável V9008, que inicia na posição 162, tem tamanho 2, e a variável V9532, que inicia na posição 321, eu tenho um pulo de 157 colunas. Esse pulo de 157 colunas eu vou especificar aqui na função. Aqui está a minha função, readFWF, onde eu especifico. Aqui começa a primeira, aqui eu tenho a primeira variável, aqui a segunda, aqui a terceira e assim sucessivamente. Inicialmente eu vou executar esse código para encontrar o diretório, mostrar até 8 casas decimais, listar os itens que tem no diretório. Meu arquivo da PNAD 2011 é esse daqui, PNAD PS TXT. Eu alterei o nome do arquivo, mas o conteúdo é o mesmo. E eu venho e executar. Com este comando verificamos a dimensão da tabela. Aqui vemos que ela tem 358.919 linhas e 22 colunas. Aqui verificamos as primeiras 20 linhas. Em seguida, vou adicionar os nomes, substituir os nomes, selecionar apenas as variáveis do meu interesse. Novamente, eu verifico os nomes, considerando apenas as primeiras 20 linhas, e aqui já tem uma estrutura de trabalho padrão. Aqui verificamos a estrutura da tabela, verificamos que todas as variáveis são numéricas. Aqui selecionamos apenas os arquitetos, pois na variável V9906 vai ficar apenas as variáveis com código 2141.
Agora nós temos 172 linhas por 13 colunas. Listo e removo os objetos que eu não mais vou utilizar. E aqui eu obtenho a estatística descritiva apenas para os arquitetos. Para excluir as pessoas com renda, que declararam sem renda, basta usar este comando. Verifico novamente a dimensão da tabela e vejo que agora eu tenho 156 observações. Posso retirar a renda média a partir deste comando, que agora eu verifiquei apenas na variável renda. E se eu quiser construir algumas tabelas simples, posso fazê-la de maneira bem rápida. Aqui eu estou relacionando V0404 com 0302, sendo que 0404 é cor ou raça e 0302 é sexo. E em seguida eu relaciono V0805, que é a idade, com cor ou raça. Aqui eu tenho uma relação de idade e aqui de cor ou raça, que para saber o que representa cada um desses códigos, basta ir no dicionário do arquivo Excel.